Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu quero continuar o nosso estudo a respeito do plano divino através dos séculos, tá? Esse plano divino aqui é muito interessante, tá? É um estudo dispensacionalista sobre a história humana de um ponto de vista bíblico, tá? É um ponto de vista bíblico dispensacionalista. Então, se você tem algo aí contra o dispensacionalismo, eu sugiro então que você procure outro vídeo para assistir, tá? Que você não vai se agradar desse aqui. Então, nós podemos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui mostra Deus no eterno passado, tá? E as referências bíblicas que colocaram aqui, e as referências bíblicas são Salmo 92, Provérbios 8, 22 a 31 e Hebreus 9, 27. Vamos ler então essas passagens. Vou utilizar a Bíblia Jeffrey, tá? Para esse estudo aqui. É uma Bíblia que tem comentários proféticos. É a Bíblia de estudos proféticos. Salmo 92. Senhor, tu tens sido nossa habitação por todas as gerações. Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então fala aí do reino eterno, Deus no eterno passado, tá? A outra referência é Provérbios 8, 22 a 31. O Senhor me possuiu no princípio de seu caminho, antes de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando não havia profundidades, fui gerada. Quando não havia fontes abundantes de água. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes das colinas, eu fui gerada. É bem interessante esse provérbio, tá? E fala muita coisa a respeito aí da nossa morada também, tá, pessoal? Eu sugiro que vocês leiam. Hebreus 9, 27. Vamos lá no livro de Hebreus 9, 27. É um versículo muito conhecido, tá? Principalmente para rebater aí a famosa heresia a respeito da reencarnação, tá? Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento, assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. E para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado, para a salvação. Então está falando aí da eternidade de Deus, né? Fala também aqui sobre o planejamento do reino. É Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: Vinde, benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muito interessante, não é? Deus, ele não é pego de surpresa em nada do que existe, em nada do que vai ocorrer. Tudo já está planejado, tá? Deus planeja o reino. Deus planeja os séculos. Aqui é planejamento dos séculos. Hebreus 1:3 e Hebreus 11:3. Hebreus 1:3. O qual, que é Jesus, né? É o Filho, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, uma coisa bem interessante, tá? O que sustenta todas as coisas não é essa falsa deusa gravidade, tá? Inventada por ímpios, tá? Mas diz aqui que a palavra do poder que sai da boca de Cristo, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Não é um portão dimensional que foi atravessado por Cristo, tá?
Criação de hostes angelicais. Jó 38. Vamos lá em Jó 38. Jó 38, 4 a 7. Onde estavas tu? Pergunta Deus. Quando eu fundava a terra. Declara-o, se tens entendimento. Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes? Ninguém sabe a medida da terra, tá? Essa falsa ciência aí fica dizendo que sabe a medida da terra. Mentira. Tá? Mentira estapafúrdia, tá? Quem lhes pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ninguém sabe. Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Então, essa palavra nos revela, por exemplo, que as estrelas que estão no firmamento, tá? Elas cantam. Então, cada uma tem uma frequência, né? Elas cantam em determinadas frequências que foram pré-determinadas por Deus, tá? Agora vamos lá em Colossenses 1, 15 a 19. Bom, aqui fala da obra de Cristo, a obra de Deus, né? E fala justamente sobre a obra do Deus triuno, tá? Fala que o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, porque nele todas as coisas foram criadas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam elas tronos, existem tronos, dominações, existem dominações, principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E por ele todas as coisas subsistem. Ele é antes. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que nele toda a plenitude habitasse. Então vemos aqui, né, a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, na criação desse plano eterno, do planejamento do reino, planejamento dos séculos, a criação de hostes angelicais. E aí tem aqui, né, ele mostra que Satanás, que é o querubim ungido que cobre. Ezequiel 28, 14 a 19. Então, aqui, ó, a criatura, né? Satanás é uma criatura, né? Ele foi criado por Deus e aí, por causa do orgulho, da inveja, né? Ele tentou aí ser maior do que o próprio Deus. Então, Ezequiel 28, 14 a 19. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Então vejam só, existe pedras de fogo, né? Ali, perto do santo monte de Deus, né? Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E a coisa pior que o pecado, né? É a própria iniquidade, né? E por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar, né? Sabemos que tem essa profecia, né? Isso está ocorrendo aí em nosso mundo. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho.
Te lançarei por terra e diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair um fogo do teu meio, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror, e nunca mais existirás. Então é algo assim bem interessante, né? Aqui nós sabemos e aprendemos que os anjos são seres criados imortais que desempenham papéis significativos no plano de Deus para a humanidade, tá? E eles estão presentes em momentos cruciais na história espiritual do mundo. Os anjos de Deus são mensageiros espirituais enviados para ministrar aos fiéis, conforme se encontra lá em Hebreus 1,14. Como os anjos são seres espirituais, tá? Pode ser que eles sejam visíveis para os animais, porém são normalmente invisíveis aos humanos. Então tem uma passagem aqui em Números 22. E a ira de Deus se acendeu porque ele foi, e o anjo do Senhor se pôs no caminho como adversário, e ele seguia montado em sua jumenta, e seus 2 servos estavam com ele. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada desembainhada na mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho, mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda entre as vinhas, um muro de um lado e um muro do outro. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, e esmagou o pé de Balaão contra o muro, e ele a feriu novamente. Então o anjo do Senhor passou mais à frente e ficou mais adiante em um lugar estreito, onde não havia como se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, caiu debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e ele feriu a jumenta com uma vara. O Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: O que eu te fiz que me feriste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim, quisera eu ter uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Alguma vez fiz isso contigo? Ele disse: Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. E ele inclinou a cabeça e caiu sobre a sua face. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que espancaste a tua jumenta 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Então vejam só que Deus colocou um anjo, né? Porque Balaão ele ficava amaldiçoando o povo de Deus. E foi salvo por causa da jumenta, tá? Nós sabemos que os anjos, tá, eles aparecem para nós humanos, e eles podem assumir uma forma humana nesse contato, tá? E geralmente eles fazem isso para encorajar os seres humanos a algum tipo de ação. E também Deus envia anjos para a proteção do seu povo, tá? Anjos também são enviados para o consolo ou compartilhamento de mensagens especiais da parte de Deus. Os anjos de Deus retornarão com Jesus Cristo em sua segunda vinda para estabelecer o reino do Messias. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então nós vimos aí, aprendemos, né, o que aconteceu com Satanás, e ele foi, né, ele foi lançado na terra, tá? Ele foi despojado do céu e lançado na terra. E esse acontecimento se encontra descrito em Isaías 14, 13 a 14. Isaías 14, 13 a 14 diz: Porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu, eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus, eu também sentarei sobre o monte da congregação,
nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno, para os lados do abismo. E nós vemos isso também, tá? Em toda essa tentativa das agências espaciais em lançarem foguetes, né? E eles espalham essa mentira. Vamos lançar foguetes, vamos até as estrelas. Eles só podem fazer isso em filmes de ficção científica, tá, pessoal? Então, eles, né, criam lá um mundo, um universo ficcional, e lá eles, de certa forma, estão aí implementando, né, esse desejo. Mesmo que seja ludicamente, eles implementam esse desejo de alcançar as estrelas, tá? E Lúcifer, Satanás, já tentou isso, né? Tentou isso muitas vezes. Ele tentou isso uma vez e utiliza os humanos, tá? Dentro dessa mentira, essa prática dele, ele utiliza seres humanos para enganar outros seres humanos de que é possível a ascensão até as estrelas. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. Então, as nações hoje, né, têm muito domínio desse anjo. Satanás está dominando as nações para que rejeitem a Deus. E é por isso que o mundo está nessa situação, tá, pessoal? Então aqui, ó, aqui fala a respeito da terra original, Gênesis 1:1, Isaías 45:18. Gênesis 1:1 todo mundo conhece, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isaías 45:18. Então esse estudo aqui é muito extenso, tá, pessoal? Então a gente vai ter que fazer por partes, né? Porque tem muito comentário que vai surgindo. Então se vocês desejam que a gente continue com esse estudo, deixa um like aí. Escreva aí nos comentários, né? Se a gente deve continuar com esses vídeos, tá? E se vocês não quiserem também, a gente não perde muito tempo. Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, Deus, Ele mesmo. Isso aqui é lindo, cara. Isso é muito bonito, é lindo, né? Como as pessoas, elas desconhecem a palavra e zombam da palavra, né? E quanta coisa grandiosa a palavra de Deus nos traz, né? Isso aqui são diamantes, né? A gente está garimpando coisas belas, né? Afinal, é a verdade a respeito do mundo, da criação, a respeito do homem, a respeito da salvação, né? É muita coisa. E em uma vida só é impossível absorver todo o conhecimento que existe aqui, tá? Por mais que nós, né, estudemos e por mais que nós absorvamos o conteúdo deste livro, tá? Porque assim diz o Senhor que criou os céus, Deus, Ele mesmo que formou a terra e a fez. Então você não surgiu de um Big Bang, gente. Tá? Você não surgiu de um Big Bang. Você não surgiu de uma flatulência cósmica. Tá? Isso é mentira. É coisa para enganar você. Tá? Para que você não entenda as maravilhas de Deus. Ele mesmo que formou a terra e a fez. Ele a tem estabelecido. Ele não a criou em vão. Tá? Então todas essas projeções futurísticas a respeito da Terra, né? Tudo vai ser destruído, como dizia aquele Hawking lá, não, nós temos que emigrar para outros planetas, né? É isso aí que eles falam. Aí ficam falando, agora tem aí um novo asteroide, né? Vai passar perto da Terra, que eles dizem, né? Então eles ficam dizendo que nós estamos à mercê de tudo quanto é intempérie, né? Vai vir aqui destruir, acabar, exterminar com tudo, né? Então, vejam só o que Deus fala na palavra dele, né? Que ele a tem estabelecido, ele não a criou em vão.
ele a formou para ser habitada. Mas é claro que o demônio, o Satanás, esses servos dele, tá, que estão, a maioria deles está aí metido com a política, tá? São homens que dominam exércitos, né? Esses caras aí, né? A maioria é movida aí nesse tabuleiro, eles são dominados, a mente deles, pelo demônio, né? Então, eles dizem para você que a Terra vai ser destruída. Vai ser destruída por uma catástrofe termonuclear, né? Que nós sabemos que tudo isso sobre bomba atômica é mentira, né? E nós falamos isso aqui no canal. Se você não quer acreditar, meu amigo, sai fora, vai assistir outro vídeo, tá? Assiste um filme aí de Star Trek, tem aí no YouTube também, certo? Certo? Então, não é para você esse vídeo, tá? Aqui nós estamos falando sobre coisas construtivas. E ele diz, né? Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Não existe outro Deus, tá? Mesmo que eles estejam aí propalando falsos deuses, à torta e à direita, tá? Eu não tenho falado em segredo. Vejam só, Deus, ele não fala em segredo, né? Agora, aqueles que dominam aí as sociedades secretas, né? Eles têm aqueles segredos, os segredos deles, que vem tudo lá do inferno, tá? Eu não tenho falado em segredo em um lugar escuro da terra. Eu não disse à semente de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo justiça. Eu declaro coisas que são corretas. Isaías 45, 17 a 19. Então, Isaías 45, 18, né? Que fala que Deus criou os céus e estabeleceu a terra para ser habitada. Provérbios 8, 22 a 31. Já lemos alguma coisa, sim. Já lemos Provérbios 8, 22 a 31. Então depois, no próximo vídeo, vamos falar aqui a respeito da terra caótica, tá? Então falamos aí sobre Deus no eterno passado, o planejamento do reino, o planejamento dos séculos, criação das hostes angelicais, a atuação da trindade, da triunidade, né, na criação de tudo isso, desse plano divino. Vimos também algo a respeito de Satanás, né, como surgiu a sua rebelião, e também sobre a terra original. No próximo vídeo falaremos a partir daqui, a terra caótica, tá? E vou deixar aqui, deixa eu tirar essa imagem aqui, para vocês verem melhor aí, tá? Aí o plano divino através dos séculos. Se você desejar aí printar essa imagem, tá? Se você quiser, você pode printar essa imagem aí. E deixem um like de vocês, isso ajuda o canal, tá, pessoal? Deixem um like aí, os comentários também, que sejam interessantes e de preferência construtivos, né? Tá ok? Fica a dica.